Seja bem-vindo ao IBDEC, ao projeto Fábrica de Gênios, ao programa Oficinas e Capacitações. Neste módulo vamos conhecer as informações sobre os ativos, que no caso são ônibus urbanos. Vamos conhecer todos os sistemas que formam estes ativos, e assim, construirmos condições para que no SGM possamos cadastrar dados que garantam a excelência a que se propõe o sistema. A engenharia de manutenção não pode se eximir da responsabilidade de conhecer e saber sobre os ativos, ou máquinas que são objetos da gestão. Desta forma, e com a proposta deste desenvolvimento de sistema de gestão de manutenção de frotas veiculares, especificamente ônibus urbanos. Vamos conhecer aqui a máquina em si. Na figura exemplo se constata que o ônibus se encontra formado por sistemas. Como vamos desenvolver o sistema de gestão de manutenção, temos que conhecer e saber como cada sistema funciona. Antes vamos falar um pouco sobre a carroceria. Estas, atualmente são fabricadas por 11 fabricantes ativos e 52 desativadas. É importante que você compreenda que a carroceria é fabricada para o tipo de chassi e não o contrário. Assim sendo, vamos passar a conhecer então o chassi. O conceito de chassi é o de que ele é a parte de baixo do ônibus junto com a mecânica e componentes. Agora, quais são os tipos de chassis? A estrutura do chassi pode ser dividida em duas formas. Chassi e plataforma. O material normalmente é o aço em conformidade com a ABNT-NBR 6656. Ele é caracterizado pelo uso de duas longarinas unidas por travessas rebitadas, soldadas ou parafusadas. Essa estrutura é normalmente chamada de escada por se apresentar neste formato. O chassi tipo plataforma é aquele em que a estrutura é baseada na ideia de treliças espaciais soldadas. As treliças espaciais são conjuntos de objetos retilíneos apoiados uns sobre os outros que não deformam. A estrutura é feita para resistir a compressões e trações sem flexionar. As subclasses dos chassis dentro dos seus tipos são: para chassis temos as subclasses dos escadas e módulos. Para chassis tipo plataforma temos as subclasses dos ajustáveis e dos monoblocos. Muito bem. A justificativa de se conhecer e saber sobre os chassis está no se poder responder a seguinte pergunta: o que se deve fazer para garantir as perfeitas condições de funcionamento e segurança dos chassis? Como já informado nas aulas anteriores, uma excelente gestão dos ativos requer um excelente conhecimento destes. Mas, não se preocupe em memorizar informações. O que é fundamental é a organização destas informações. Ter no sistema de cadastro do SGM a documentação organizada e de fácil acesso é o bastante para que se possa tirar dúvidas e, principalmente, formatar procedimentos necessários. No caso dos chassis e das carrocerias, os procedimentos necessários estão no campo das inspeções, salvo em condições de acidentes. É importante que o gestor construa e contemple em sua biblioteca digital os manuais fornecidos pelos fabricantes para consultas técnicas e que, paralelamente a estas documentações, construa o que chamamos de PIP, que são as instruções e procedimentos de inspeções periódicas. Ações de medição e conferência dos nivelamento e alinhamento dos chassis, normalmente são disparados quando do apontamento visual de anomalias. Quando estes apontamentos não existem, nas manutenções preventivas de alinhamento dos pneus de rodagem e do sistema de direção se pode detectar estas anomalias, e assim sendo, executar ações de conferência e correções destas. A Resolução ANTT nº 4777/2015 estabelece que os ônibus com mais de 15 anos de fabricação devem ser submetidos à inspeção técnica veicular com periodicidade semestral, devendo os demais veículos serem inspecionados anualmente. Quanto ao tempo de vida útil e segura coletiva para os ônibus urbanos, está definida normalmente em média de 10 anos, tendo que serem substituídos, ou seja, renovados. É importante compreender que esta determinação, normalmente é feita no âmbito da municipalidade, por cláusula de contrato de concessão. No próximo vídeo conheceremos os sistemas de suspensão. Espero você lá!